Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, gente, hoje o vídeo, como vocês viram, ele é contando a minha história no YouTube. Gente, eu gravei um vídeo que era dando dicas de como você crescer nesse meio. Nesse vídeo, eu dei uma contada ali, um pouquinho, não muito, mas eu dei uma contada da minha história no YouTube pra vocês. Mas eu não contei totalmente, eu passei, que não teve. Enfim, então eu vou contar pra vocês agora. Eu vou contar, gente, com todos os detalhes possíveis, os detalhes que tem, os detalhes que não tem, tudo. Essa trajetória de um monte de tempo que eu não contei ali direitinho pra vocês, que eu até falei, né, quando li os... que eu perdi muito canal e tal, enfim, isso eu comentei. Mas, de resto, eu não comentei, então eu vou comentar agora com vocês. Então, antes de eu começar, gente, eu vou pedir que vocês deixem like, curtem, comentem, compartilhem e for o vídeo de hoje. Gente, eu tô muito sem ideia de vídeo, de verdade mesmo, tô muito sem ideia. Então, se vocês querem me dar ideia de vídeo, eu pensei em gravar Estudando Comigo parte 2. Se vocês quiserem, eu trago de outra matéria, falando mais um pouco sobre outra matéria. Eu posso trazer aqui no nosso canal. Então, assim, gente, eu sempre fui muito fã de youtubers. Sempre acompanhei desde que eu me entendo por gente. Assim, eu entrava na internet e eu fingia que eu tava gravando. Gente, quem nunca fez isso, né? Tipo assim, fingia que tem um canal e tipo, sabe? Até que eu decidi criar um canal na internet. Porque, tipo, por que não, né? Cada um, tipo assim, tem a oportunidade de crescer como não tem. E eu pensei, né? Vou criar. E assim, gente, eu tinha 7 anos, eu acho, 7, 8, por aí. Sempre fui fanática. E eu me inspirava nas youtubers que eu assistia. Então, assim, a maioria das minhas falas, do jeito que eu interagia com o público, era inspirada em outros youtubers, porque eu assistia, né? Sempre fui viciada em assistir YouTube, gente, tão viciada que eu criei um canal por conta disso, por conta desse fator. No início, era mais diversão, era mais vídeo de boneca, mais vídeo assim, sabe, gente, bem criança mesmo. Até porque eu era, né? Então, assim, no início não era uma coisa tão concreta, era uma coisa mais divertida, eu postava de vez em quando. Assim, eu vivia postando sempre, eu não postava com o meu celular, porque na época eu não tinha celular, eu postava com o celular da minha tia, que na época era desse tamanho, gente. Não, desse tamanho assim. Eu perdi o celular, mas se eu tivesse, eu ia mostrar pra vocês. E daí, beleza, né, gente, tipo assim, aí eu fui lá e eu fiquei 3 anos, postando, tipo assim, postava todo dia e lá, tipo assim, não era uma... Eu era criança, postava assim de nada a ver, postava coisa nada a ver, postava short, postava vídeo cantando, gente, brincando mesmo, como se fosse uma brincadeira, porque pra mim era uma brincadeira, pra mim, tipo, eu achava legal, e na minha cabeça ia crescer, ia ficar famosa e tal, assim. Só que, não é bem assim. E daí eu falei, tá, perdi a conta. No que eu perdi a conta, eu chorei tanto, gente, que eu acho que eu passei um mês chorando. Tão triste que eu fiquei, porque tipo, eu passei 3 anos, e nesses 3 anos eu não cresci nada, né? Eu fiquei durante 3 anos com 3 inscritos, gente, 3. Então é muito ruim pra um começo, é horrível. Aí eu falei, ah, tá. Aí o tempo foi passando. Aí em 2021 eu criei outro canal, né? E daí era uma coisa mais, tipo assim, mais... Tipo, eu já tava ali pensando, YouTube, eu posso virar famosa. E daí eu comecei em 2021 ter... Eu dei um sonho de ganhar a placa de 100 mil, gente. Sério, eu ainda tenho um sonho de ganhar essa placa, tá? Mas eu era muito fissurada em ganhar aquela placa. Tipo, eu queria muito e ia fazer de tudo pra ganhar aquela placa. Era o meu sonho ganhar aquela placa. Eu acho que o meu sonho era mais ganhar a placa do que virar famosa, sinceramente. Daí eu comecei assim... Ai, será que eu cresci? Sabe com ansiedade? E daí eu comecei a postar sempre. Aí o celular que eu demeti antes, o pequenininho que eu falei pra vocês, virou pra mim e daí eu consegui gravar melhor. Né? Eu gravava, tem até os canais perdidos aí que eu falei pra vocês, né, no outro vídeo. E virou pra mim. E daí, assim, gente, eu fiquei tipo... Tá, né? Mas daí... Eu, durante uma semana, consegui 10 inscritos. Várias pessoas já comentaram nos meus vídeos, sabe? Eu falei, gente, que legal, tô crescendo. E a gente vai crescer cada vez mais. Eu fiquei pensando, né? Comigo. E daí eu falei, ai, que legal, eu vou virar famosa. Assim, tem gente que tá... Tipo, era muito legal pra mim. Era uma coisa nova, era uma novidade. Tipo assim, eu pensava, cara, eu vou virar famosa, assim. E pra mim, eu ia virar famosa da noite pro dia. Só que não, né, gente? Pelo amor de Deus. E assim, pra mim era muito legal, porque eu postava e eu era reconhecida. Tipo, tinha muita visualização. Muita. Em menos de um mês, gente, postando, assim, vários discos. Na época eu postava discos que faziam um sucesso na época, entende? Tipo, eu postava vídeo de Minecraft, vídeo de divulgando canal, que naquela época fazia muito sucesso, sabe? Às vezes eu postava vídeo de boneca, vídeo jogando. Era que naquela época, gente, eu falo naquela época, foi já 5 anos atrás, 4. Tipo assim, era Minecraft, era febre, entende? Eu jogava também, né? E daí eu postava vídeo jogando e tal, e daí era, tipo, muito legal, sabe? Porque era um conteúdo de tudo. Até criei uma amiga virtualmente, hoje em dia não sei como é que ela o nome dela era Lívia, né? Se você tá vendo esse vídeo, o nome do canal dela era Blog para Meninas, uma coisa assim, Vlog Lívia, uma coisa assim. E a gente conversava assim, ela ia ver sempre meus vídeos, comentava e tal. Enfim, gente.
E daí eu perdi o canal de novo. Porque eu perdi o e-mail, o acesso ao e-mail do canal mesmo. E perdi por conta da senha lá que eu não tinha. Daí eu fiquei triste. Esse canal aí, não lembro se foi o primeiro que eu chorei ou se foi esse segundo. Eu acho que foi o primeiro que eu chorei, não lembro. Aí, gente, eu fiquei muito triste, mas criei outro canal. 2022. Daí eu não lembro se tava com o telefone ainda. Não, eu tava com outro telefone daí. Tava com o telefone ou tava com o mesmo. Ah, não, tava com o mesmo telefone, gente. Que daí foi de 2021 pra 2022. Ou foi 2022? Aí foi por aí, gente. E daí eu criei outro canal, que daí era André Cardoso. E aí já era mais diferente, eu já me mostrava, porque tinha assim, tem um canal meu na rede social, no YouTube, que eu não mostro meu rosto, né? Esse que eu falei de 2021, eu não mostrava meu rosto de jeito nenhum. Só, tipo, sem minha voz, normal, assim, só que eu falava gritando, gente. Eu era tão, tipo assim, não era essa uma coisa que eu. Tipo assim, não era um plano que eu tinha pra minha vida, não era um projeto que eu tinha, tipo assim, de querer, sabe? Tipo, crescer, de dedicar mesmo, porque eu postava assim, postava, mas pra mim era uma brincadeira, tipo, era uma brincadeira que eu ia crescer algum dia, tipo, como eu já tava crescendo, entende? E daí, então, em 2022, criei outro canal, e daí começou assim, demorou pra crescer, ficou com 25 inscritos. Aí eu sempre pedia, gente, se inscrevam nesse, se inscrevam no outro, e comentava nos vídeos daquele outro canal, falando que eu tinha outro canal, que era pra vocês se inscreverem no canal. Enfim, gente, uma loucura. Perdi de novo. Criei outro no fim de 2022, que eu não mostrava meu rosto novamente. O nome é André Lopes, só que não é minha foto, né, gente? O André Cardoso e esse outro que eu tinha, os dois tem foto minha. Só que o primeiro que eu falei que não aparecia meu rosto, não, tipo, aparece assim. Era a penteadeira foto, gente, eu lembro, com o celular. Mas não aparece tanto meu rosto. E esse outro aparece. E daí, eu lembro que eu tinha esse canal perdido que tinha 11 inscritos. No outro canal perdido também, só tenho 2 vídeos. E assim, gente, pra mim era sempre uma brincadeira. Pra mim não tinha um projeto. Pra mim nunca, tipo, eu falava, eu vou virar famosa e tal, não sei o que e tal. Só que assim, gente, ao longo desse tempo, eu, tipo assim, eu peguei todo mundo que era meu amigo, eu falava, gente, vamos criar um canal, vamos, tipo assim, sempre incentivava as pessoas a criar um canal no YouTube, porque pra mim era uma coisa legal e pra mim ia dar futuro sendo uma brincadeira. Só que não é uma brincadeira, se você for pra analisar. Tipo assim, gente, eu agora tô com esse canal. Depois de 2023, que eu ingressei nesse canal, que eu agora tô com ele, espero que eu não perca, tá? Se Deus quiser. Agora não é uma brincadeira pra mim. Agora é um foco, um objetivo, um sonho de crescer na internet. Entende? Antigamente não era. Esse ano é. Esse ano se tornou principalmente. Ano retrasado, eu não tinha, sabe? Tipo assim, tinha sonho, mas não. E agora eu tenho. E eu vejo que eu tenho resultados com esse meu sonho, com essa minha dedicação. Então pra mim sempre foi uma brincadeira. Sempre foi uma coisa legal, tipo assim, que legal, tipo, youtuber, gente, você levava uma brincadeira, porque pra mim, os youtubers gravavam por diversão, e não é que não seja por diversão, porque eu gravo por diversão, eu gravo porque eu amo gravar, só que eu tenho um fim lucrativo pra isso também, entende? Tipo assim, você não grava por nada, você grava por ganhar dinheiro, você me sincero. Eu gravo porque eu quero crescer nesse meio, virar famosa. E aí tem a minha placa de 100 mil, tá, gente? Que eu quero muito ganhar, assim. Eu sempre fui fissurada nessa placa. Aí o tempo foi passando, eu fui desistindo, assim. Enfim, agora eu cresci nesse canal. Então, gente, isso é um pouquinho da minha história no YouTube. Pra mim sempre foi uma diversão, uma brincadeira, mas agora eu levo um pouco mais a sério, né? Porque agora eu tô crescendo e tal. Então não levo só como uma brincadeira. Então não levem só como uma brincadeira isso aí. Tipo assim, é uma brincadeira, porque você tá gravando, você não tá ganhando dinheiro. Mas assim, depende, né, gente? A partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, é um compromisso que você tem que estar ali postando sempre. E se você não postar também, você não cresce. Então, digamos que não é só uma brincadeira. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, curta, comenta, compartilha. Um beijo, com Deus, tchau!